Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Neste domingo, dia do Senhor, estamos celebrando o último domingo do mês de outubro, mês missionário, e nós queremos abrir o nosso coração ao mistério dessa palavra que cura, que salva, que liberta. Hoje celebramos o 30º domingo do tempo comum. Esse tempo que não é porque é comum que não tem o seu grande valor. Durante o tempo comum nós aprendemos a ser discípulos. Aprendendo a ser discípulos, nós também seremos bons missionários. E todos nós somos chamados a ser missionários. Você aí na sua casa, na sua missão, aquilo que Deus te confiou, a missão que Deus te deu, a vocação que Ele te chamou. Então, eu e você, nós somos discípulos missionários. Nós somos enviados por aquele que nos ama, o nosso Mestre e Senhor Jesus. Vamos agora ao Evangelho. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. Mateus capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em um grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus nos dá uma síntese de como deve ser a nossa vida cristã. Às vezes a gente complica o que é fácil. A gente acha que para poder servir a Deus, a gente precisa fazer muitas coisas. Veja, os fariseus pegaram 10 mandamentos e fizeram 613 preceitos, regrinhas, obrigações, que eles buscavam viver à risca. E a gente, como os fariseus, podemos também nos perder. Na boa intenção de querer viver uma vida muito reta, a gente começar a se preocupar demais com as regras e não o fundamento das regras. Hoje Jesus, diante dessa pergunta tão capciosa, né? Veja que os fariseus chegaram para Jesus, ficaram sabendo, né, que Jesus tinha feito calar os saduceus. Agora a gente vai lá para ver se ele vai fazer a gente se calar também. Fizeram uma pergunta para experimentar Jesus. A intenção não era pura. Porém, Jesus, como um bom mestre, aproveita desse momento e dá um grande ensinamento. Ele responde. Diante da pergunta, ele responde. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O Shemar. Que os judeus pronunciam essa oração constantemente. O Shema, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E aí Jesus vai e diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da nossa vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então não é difícil, meu povo. Não é difícil entender. Difícil é viver.
Mas de entender, não. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, se eu quero bem para mim, devo querer também para o outro, porque ele é como eu. Ele é como eu. É um filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus. Precisa ser reconhecida a sua dignidade de ser humano, de pessoa, de filho de Deus, por quem Jesus derramou o seu sangue. Então, se eu quero o bem para mim, eu devo querer também para o outro, como a ti mesmo. O problema é que às vezes também a gente quer amar o outro sem se amar. E amar-se não é um egoísmo. Ao contrário, se você simplesmente só amar o outro sem se amar, você esquece a dignidade e a sacralidade que você tem, gera uma dependência afetiva, gera uma relação doentia. Então, reconheça a sacralidade que existe em você, o valor que você tem. Se ame e ame o outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu já vi tantas pessoas se humilhando, e não somente se humilhando, mas se anulando, porque amam mais o outro do que a si. Não se amam, não se reconhecem. E Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Se a gente nem aprendeu a cuidar da gente mesmo, como é que eu vou cuidar de alguém? Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos dá a síntese, Jesus nos faz um resumo, Jesus dá aqui um bizu grande. Quer realmente ser um verdadeiro discípulo, um seguidor de Jesus, um missionário? Coloca isso na tua vida, a regra, o fundamento do nosso agir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso caminho. Não precisa complicar. É difícil viver, mas não é difícil de entender. E é difícil não quer dizer que seja impossível. Às vezes a gente coloca os mandamentos de Jesus como se fosse algo impossível. Se fosse impossível, ele não teria pedido isso a mim e a você. É exigente. Como Jesus disse, o caminho para o céu é estreito, a porta do céu é estreita. Mais coragem. Eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também, crendo nele, nós também venceremos. Vamos, meus irmãos, vamos seguindo nessa nossa caminhada rumo ao céu. Deus vai nos dando a sua graça. O Espírito Santo vai nos fortalecendo e nos impulsionando a viver como verdadeiros cristãos, como autênticos seguidores do Mestre Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.